Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem aí. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Eu tô aí na minha correria de sempre, né? Já digo que já faz parte, eu já nem falo mais, né? Hoje muita gente vai dizer assim, hoje foi feriado. Para mim não foi, né? Hoje eu tive expediente normal, trabalhei normalmente, como todos os outros dias, né? Quem é que tá entrando aqui? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Como é que você tá, Marli? Eu estou bem, graças a Deus. Fazendo aqui, vendo se eu consigo entrar no site da CNBB, por algum motivo não está entrando. Talvez eu tenha que digitar de novo. Porque hoje faltou luz, hoje de madrugada aqui em casa. Quando eu cheguei, só agora, quando eu cheguei, que eu consegui ligar o computador, né? Então, eu estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso aí não é nenhum problema, né? Não é nada demais. Digitando o endereço da CNBB. Né? Vamos ver como é que fica aqui. Acho que está entrando. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Boa noite, Terezinha, paz e bem. Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Estou vendo aqui se entra o site da CNBB, porque hoje de madrugada faltou luz aqui em casa. Né, como problema pouco, né? Marli, boa noite. Bernardo, estou bem, que bom. Aqui em casa a gente tem desses problemas, sabe? Falta luz toda hora. Então hoje de madrugada faltou luz. E como é que eu acordei? Eu acordei porque o respirador não funcionou e eu comecei a acordar assim, eu tô meio abafado, o que que tá havendo? Eu fui ver, tava sem luz. Mas graças a Deus a luz voltou logo, tudo se resolveu, né? Então estou aqui esperando, o site da CNBB entrou. Só não carregou o Evangelho ainda, mas temos tempo. Acho que acabou de carregar o Evangelho, carregou o Evangelho. Acho que está tudo certo, né? Vamos aqui. Só entrando direitinho, está quase na hora, né? Vamos só esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa. Entrou mais alguém. Walter Luiz. Boa noite, Walter. Paz e bem. Eu não estou te reconhecendo aqui. A figurinha é pequenininha, eu não estou te reconhecendo, né? Mas daqui a pouco a gente vê quem é. Né? Bom, tá na hora. Vamos começar aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto.
Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão. Ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. E aí a gente está vendo aqui uma passagem do Evangelho, que é uma passagem extremamente conhecida, uma passagem que todo mundo já ouviu não sei quantas vezes, e que provavelmente você vai olhar para mim e vai dizer assim: Bernardo, não tem mais nada para falar sobre isso. Tudo que tinha que ser dito sobre essa passagem já foi dito. Tudo que tinha que ser pensado sobre esta passagem já foi pensado. Você vai falar mais do mesmo. Você vai falar alguma coisa que eu já ouvi de algum padre em outro dia, ou até já ouvi de um padre hoje. E sabe, realmente, às vezes, a gente passa por uma situação dessa. Aliás, eu nem acho que isso seja de todo ruim. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar explicar muito bem. A gente não é obrigado a ter uma nova leitura de uma passagem da Bíblia toda vez que a gente vai ler a Bíblia. Sabe, a gente tem que parar de ter uma vida de fé de obrigação, né? Não, toda vez que eu ler a Bíblia, eu tenho que achar uma coisa nova na Bíblia. Toda vez que eu ler a Bíblia, eu tenho que achar um princípio eterno, eu tenho que achar uma promessa. Não. Você não é obrigado a isso. Não existe essa obrigação. Do mesmo jeito que não é necessário que toda vez que a gente leia o Evangelho, ou leia uma passagem do Antigo ou do Novo Testamento, a gente veja uma coisa nova, nunca pensada antes. Porém, é possível uma nova aplicação. Como assim, Bernardo? Uma coisa é a mensagem, outra coisa é a aplicação dessa mensagem. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ler a passagem, como a gente leu outro dia, do chamado de Mateus, onde Jesus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. E essa passagem tem uma leitura geral, uma interpretação geral, mas pode ter, num determinado dia, uma aplicação diretamente para a sua vida. Quando você tem um conflito com alguém, porque alguém cometeu um erro, ou pelo menos na sua visão ela cometeu um erro grave, e você tem que tomar uma conduta, mas isso também pode se aplicar para mim quando eu vou visitar os irmãos que estão privados de liberdade. E aqui eu acho que tem espaço para mais uma interpretação. Principalmente
se você relacionar com a primeira leitura. Na primeira leitura, Jacó está fugindo de Esaú, seu irmão, né? Jacó tem um irmão Esaú que o persegue, eles têm uma rixa, e ele está fugindo de Esaú, e está meio que numa situação complicada, né? E adormece e tem um sonho. E ele vê uma escada com anjos subindo e descendo, e ele olha assim, aqui é o lugar que o Senhor habita. Inclusive, ele promete voltar para esse lugar. E ele estabelece ali um voto de confiança, porque ele recebe uma promessa do Senhor, e ele confia nessa promessa. Séculos se passaram. Séculos. Talvez milênios. Como eu queria que o Padre Hermes estivesse aqui para confirmar, mas eu acho que está mais de séculos, talvez milênio tenha passado, mais de 1000 anos, entre essa primeira leitura e o momento do Evangelho. E aqui nós vemos duas pessoas em situações desesperadoras. Exatamente como Jacó também estava, numa situação desesperadora. E os dois, esses dois do Evangelho, esses talvez não tenham esperança mais nenhuma, ou pelo menos para nós não teríamos esperança. Entre o último profeta do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como você quiser interpretar, e o nascimento de Jesus, passaram mais de 400 anos. Esse povo esperava o Messias há 400 anos, mais de 400 anos. E às vezes a gente se desespera com 400 dias, até com menos. E aqui eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que perdem a esperança, porque só quem sofre sabe qual pesado é o sofrimento. É muito fácil a gente ficar aqui dando falinha quando a gente não entende onde o sapato do irmão, onde o sapato da irmã está apertando. E olhando esse momento, a gente vê que são dois momentos extremos. O chefe da sinagoga, observem, ele não é um sacerdote. A sinagoga tinha sacerdotes, né? Os cristãos não tinham sacerdotes. Aliás, Jesus nem era da classe sacerdotal. Eles tinham o Messias e seus discípulos. Mas esse chefe não era um sacerdote, ele era tipo um administrador, tá? Talvez o tesoureiro da sua comunidade de fé. Vamos pensar assim. E ele vê a filha morrer. E quando ele vê a filha morrer, ele pensa, tudo acabou. Mas ele confia na promessa, como Jacó confiou na promessa. E ele vai ao encontro do Senhor. E ele pede a Jesus o que era absolutamente impossível: ressuscitar alguém que morre. Mestre, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Me fala claramente, minha filha acaba de morrer. E olha, o que ele está pedindo para Jesus é um verdadeiro absurdo,
Porque, observe bem, esse é o Evangelho de Mateus, escrito para os judeus. E o judeu não pode tocar num morto. O judeu que toca num doente fica impuro. O judeu que toca num morto fica muito impuro. Lembre-se que as regras de pureza religiosa, eram extremamente importantes para o judeu naquela época. Então, quando ele pede que Jesus toque no morto, isso é um verdadeiro absurdo que ele está pedindo. Observa bem, ele está pedindo uma coisa que nenhum sacerdote faria, que nenhum mestre da lei faria, que nenhum levita, que nenhum escriba faria. Ele está pedindo uma coisa que os traumaturgos não fariam. Ele está pedindo uma coisa que João Batista, o profeta, primo de Jesus, não faria: tocar no morto. E ele está pedindo aquilo que para eles era impossível: dar a vida ao morto. E ele não merece isso. Não está dito aqui que ele é um discípulo de Jesus. Não está aqui dito que ele é um amigo de Jesus. Ele parece ser uma pessoa que caiu de paraquedas nessa história. Porque alguém iria tentar realizar um feito impossível que o comprometeria socialmente por alguém que ele sequer conhece. Não há motivo para que o chefe da sinagoga seja atendido no seu pedido. Mas ele confia na promessa. E ao confiar na promessa, ele manifesta. E ele manifesta com a única forma que ele pode manifestar-se. Inclinou-se profundamente diante dele. Talvez esse homem nem soubesse exatamente o que ele estava fazendo. Talvez esse homem não entendesse plenamente. Aliás, ele não entendia. Ele não sabia que estava diante de Deus. Porque era impossível para o judeu da época entender que Jesus era Deus. Aliás, eu estou sendo bonzinho. Era impossível que Paulo, João, Tiago, Mateus, Maria Madalena, os padres apostólicos, ou seja, aqueles doutores da igreja que foram discípulos dos apóstolos, entendessem plenamente que Jesus era Deus. A igreja foi realmente entender que Jesus é Deus no século IV, no Concílio de Nicéia. Antes disso, havia uma certa discordância nesse aspecto, havia uma certa incredulidade, havia uma certa dificuldade de entender. Então, é um absurdo você pedir que este homem tivesse essa visão. Mas ele sabia no íntimo dele que o Messias havia sido prometido. E que, por algum motivo, por algum mistério, ele sabia que aquele homem era o Messias. E que o Messias tinha a possibilidade de reviver a sua filha. Por mais improvável, por mais impossível, por mais inexplicável que fosse, por mais escandaloso, era possível. Por quê? Porque havia a promessa. E, para sua surpresa, Jesus aceita e vai ao encontro. Porém, no caminho acontece uma coisa. Jesus para e se vira. E ao se virar, eu imagino o rosto das pessoas em volta. Eu imagino a sensação de escândalo.
Porque aquela mulher desgraçada, pecadora, impura, maldita, que está sangrando há 12 anos, tocou em Jesus. Ela não podia ter feito isso. Onde já se viu esse homem que está aqui num caminho de santidade, tentando salvar a filha do chefe da sinagoga, agora está impuro, porque essa mulher desgraçada tocou nele. Porque era assim que o pessoal pensava. Entendam bem, uma mulher que está sangrando não pode ser tocada nem por seu esposo. Imagina o sofrimento dessa mulher, a exclusão que essa mulher tinha, porque há 12 anos ela não podia ser tocada. Ninguém podia pôr a mão no ombro dela e consolá-la. Ela não podia colocar a cabeça sobre o ombro de alguém e chorar a sua desgraça, porque ninguém queria tocá-la. Provavelmente, muitos se afastavam quando a viam, com medo que ela o tocasse. E aí eu penso, que escândalo. E novamente, a gente pensa o seguinte, por que essa mulher fez isso? Observem bem, essa mulher correu um risco imenso. Havia a possibilidade, inclusive, de algum homem muito zeloso, um religioso muito fervoroso, puni-la com um bastão ou até com uma pedra. Tamanha afronta que ela fez. Por que ela fez isso? Porque ela confiou na promessa. Essa mulher sabia que o Messias viria. E ela também, por algo que ela não tem como explicar a não ser a fé, foi ao encontro de Jesus. E a fé dela é tão grande que ela vai mesmo correndo todos os riscos. Ela se sente tão indigna que ela não tem coragem de falar com Jesus. Ela se sente tão indigna que ela não tem coragem de pedir a cura a Jesus. Ela se sente tão, mas tão indigna que ela não se sente digna sequer de tocar em Jesus. Ela quer tocar na roupa de Jesus. É aquela coisa assim do mínimo do mínimo. Daquela coisa assim da pessoa que está no máximo da marginalização. Mas ela confiou na promessa. E aí eu fico pensando, quem são essas pessoas? Sabe, às vezes eu fico achando interessantíssimo, porque a gente vê no Evangelho o seguinte, vira e mexe Jesus está com os excluídos da sociedade. Essa mulher não tinha nenhum papel social, não tinha, provavelmente, talvez não tivesse nem forma de sustento. O chefe da sinagoga certamente tinha uma forma de sustento, mas não tinha uma posição social grande. Talvez até tivesse alguma, mas não era uma autoridade. A filha dele, então, não era ninguém, nem contava como gente. Mas essa mulher era um nada na sociedade. E eu fico pensando, quantos que são nada na sociedade são atendidos por Jesus, são procurados e cuidados por Jesus. E aí eu fiquei pensando,
Por quê? E aí eu me lembro. Eu me lembro da figura teológica do resto de Israel. Daqueles que foram abandonados ao Deus dará em Israel, quando Israel perde para a Mesopotâmia, quando Nabucodonosor leva Israel para a Babilônia como reféns, ele na verdade leva os ricos e poderosos, a classe monárquica e boa parte da classe sacerdotal. E deixa o resto. Aquilo que não tem valor, que não tem importância. Mas foi esse o resto de Israel. Esse resto de Israel é que sempre foi fiel ao plano de salvação. Esse resto de Israel é que sempre acreditou na promessa do Messias. Esse resto de Israel que, dentro da sua limitação, da sua fraqueza, da sua insignificância, continuou acreditando, vivendo e, dentro das suas possibilidades, contribuindo com o plano de salvação de toda a humanidade. E por que eles faziam isso? Porque eles confiavam na promessa. E assim, esses dois, esse homem e essa mulher, vão ao encontro de Jesus, sem merecer, sem fazer jus, sem ter direitos, sem ter até esperança, apenas confiando na promessa. E foram atendidos. Eu acho que isso é importante para nós. Para nós que vivemos no mundo hoje, que combatemos o bom combate, que falamos em amor, misericórdia, acolhimento e inclusão, que falamos de vida e vida em plenitude, vida como algo que é um valor essencial, superior a qualquer outro valor que exista em nossa sociedade, a não ser a dignidade humana. Sim, eu sei que esses são pontos que provavelmente nós não temos como superar, como conseguir, como alcançar. Isso irá nos frustrar. Mas nós somos o povo que confia na promessa. O povo que tem certeza que Deus não nos decepcionará. Que esse dia chegará. O dia em que o reino de Deus estará sobre a terra. O dia em que a terra sem males será uma realidade. Até lá, nós vamos caminhar como Jacó. Nós vamos ter a fé e a certeza dessa mulher como Ragia. E a esperança desse pai, desse chefe da sinagoga, que perdeu a sua filha. Porque nós sabemos que a promessa do Senhor se realizará. Como? Eu não sei. Quando? Eu não sei. Mas eu tenho certeza. E eu confio na promessa. Amém? 20 horas. Hoje eu fui curtinho. Bernardo, antes você acabava às 20. Você acabou a reflexão 4 minutos. Ah, menino, eu tenho acabado com 5 minutos depois das 8. Hoje eu fui curtinho, né? Terezinha está mandando um amém. Ô, Terezinha, que bom que você gostou, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que tenha valido a pena para vocês, né? E que, vamos dizer assim, seja muito bom. Aliás, eu quero que tudo seja muito bom para todo mundo, sabe? De vez em quando eu vejo pessoas pregando coisas como se fosse para a gente desejar o mal para os outros, esse tipo de coisa. Pessoal, a gente não deve desejar o mal para ninguém, a gente deve desejar que todos fiquem bem. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós estamos em frente.
Marilene. Muito boa reflexão, mozão. Então não é Marilene que tá falando, é mozinho, né? Ô, mozinho. Boa noite, paz e bem. Te amo também, mozinho. Mozinho tá falando na conta da Lena. Assim ela me quebra. Como é que eu ia saber disso? Né? Tô aqui. Apareceu algum problema aqui no... Bom, resolveu. Deu uma confusão aqui, mas já está resolvido. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Bernardo, você fez celebração da palavra hoje, não fez? Fiz sim. Você falou a mesma coisa? Não, não. Pior é que não. Por exemplo, eu não falei nada do resto de Israel. Não, mas por que você falou, não falou lá e falou aqui? Porque são comunidades diferentes. Tá? Então, como eu falo para comunidades diferentes, eu faço lives diferentes. Bom, amanhã, deixa eu ver a confusão de amanhã. Amanhã de manhã eu vou fazer celebração da palavra. Depois eu vou trabalhar. Depois eu vou para a academia. Depois da academia, eu vou para cá fazer a live. Aí depois disso eu vou descansar. Tá? Bom, vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.